O tema dessa noite é a reunião online. Quem é que não participa direto aí de reuniões ou alguma situação online? E isso envolve cuidado, envolve preparo e também conhecimento. O que está envolvido no momento que nós estamos diante de uma câmera? E hoje eu quero falar especificamente como é importante a gente ter o cuidado de entrar numa reunião levando em consideração os aspectos técnicos. Quando você entra num auditório para assistir uma palestra, normalmente você escolhe um lugar e vai para esse lugar de uma forma silenciosa, e senta-se e olha para o palestrante, não é assim? Para o material e tal. Mesma coisa, quando você vai para uma reunião, você entra numa sala, seja uma reunião com um cliente, com, enfim, com alguém da sua equipe, com uma ou várias pessoas, o que você faz? Mesma coisa, entra nesse espaço e usa esse espaço de modo que a comunicação seja prioridade. No espaço online, começou a acontecer coisas bem interessantes. Primeiro, que nós, nesse online, usamos o nosso espaço de casa. E muitas vezes esse espaço não é o mais adequado. E a gente precisa preparar isso, ou seja, preparar o lugar que nós vamos falar. E essa preparação envolve a iluminação, envolve o áudio e uma série de cuidados que nós podemos ter. E o tema que eu propus hoje foi assim: como é que a gente consegue tumultuar uma reunião sem dizer uma palavra? Mas aí você me pergunta, mas Cida, por quê? Por quê? Como assim? Sem dizer uma palavra, como é que se consegue tumultuar? Ah, é muito fácil. A captação da imagem, seja lá pelo Teams, pelo Google Meet, pelo Zoom, qualquer uma das plataformas de reunião ou de, enfim, de palestra virtual, nos oferece a opção das pessoas ficarem na tela. E hoje existe um erro enorme acontecendo que muita gente ainda não entendeu, que é desligar a câmera. Então, veja, o fato de você entrar num evento online e deixar a tua câmera desligada significa que você não está presente. Quem não está presente é invisível. Ou seja, põe a câmera ligada. Ah, mas eu não gosto, porque eu estou em casa, estou num lugar e tal. Mas é exatamente isso. Você tem que imaginar que você está num lugar como se fosse presencial. Está ali, numa palestra, você vai estar de corpo presente. A atenção vai estar conectado ali. E esse é o ponto. Você precisa deixar a sua câmera ligada e os seus ouvidos e os seus olhos e a sua mente trabalhando a favor do que você está vendo e ouvindo. Esse é um princípio básico. O não estar com a câmera acionada é algo que não vai tumultuar diretamente uma reunião, mas muitas vezes incomoda o palestrante ou quem está dirigindo a reunião, porque não tem o contato do rosto, a percepção de como que o outro está entendendo a mensagem, e quando você traz a tua imagem, você então se faz presente e também torna o ambiente mais harmonioso. Se você está numa sala virtual, a maioria das pessoas está com a câmera desligada, essa reunião fica oca, a pessoa fica falando para o vazio, o que é um fator que complica muito a comunicação de quem dá palestra, ou mesmo quem apresenta uma ideia, porque não sabe o retorno do outro. Talvez, somente agora, né, recentemente, é que as pessoas, no geral, que não tinham hábito de fazer o online, agora estão percebendo o quanto que o contato visual, a presença de um rosto, seja lá do jeito que for, é importante para estabelecer uma conexão. Comunicação é conexão. Conexão
câmera ligada. Isso aí, é horrível estar numa reunião e o outro com a câmera desligada. Porque você não sabe se o outro está lá de perna pro ar, se está falando no telefone, se deixou você falando sozinho e foi dar uma voltinha. Você não sabe de nada disso. E realmente essas coisas podem acontecer. Outro aspecto importante é se preparar antes e já estar no lugar no momento que você vai falar. Eu até sugeri o tema dessa live em função de uma reunião que eu participei com a diretoria de uma empresa e um profissional de RH estava presente e ele estava em outro evento. Coitado, eu estava lá cuidando de outro evento e tinha que participar dessa reunião. E a imagem dele na reunião, então imagina lá, 4 pessoas, sendo que uma delas aparece correndo, literalmente, e o celular aqui, né? Então o corpo dele andando correndo e o celular sacudindo. Mas olha, eu vou dizer para vocês que aquilo fez um barulho no evento. Ele estava com a câmera ligada e o áudio desligado, ele não estava falando nada. Mas o excesso de movimentação dele acabou causando uma confusão que acabou, assim, despertando a atenção mais do que o assunto que estava sendo tratado. Pior, quando ele chegou na sala dele, ainda com a câmera, colocou ali o celular dele na frente do computador e foi se organizando. E ele abaixava para pegar alguma coisa, depois ia atrás da câmera, e isso e aquilo, quer dizer, tanta confusão desvia o foco, desvia exatamente isso, porque você não consegue prestar atenção em alguém falando com tanta informação acontecendo. Por isso, é bem fácil qualquer um de nós fazer a mesma coisa sem perceber. Se veja. E qual que é o detalhe da história? É se preparar para o ambiente virtual, assim como a gente se prepara para o ambiente presencial, seja um auditório ou uma sala de reunião, ou seja lá o que for. Bem, e essas coisas que acontecem no dia a dia presencial ficam mais, digamos, volumosas no online. E aí, o que nós temos como um fator bem interessante? É a expressão facial. Então, por exemplo, se você está numa reunião e você está com sono e fica bocejando o tempo todo, abrindo a boca, mesmo que você seja diante de uma tela que tem muitas pessoas, você acaba passando a sensação de desinteresse, de desatenção com o assunto que está sendo tratado. Da mesma forma, se você está lá com a cabeça pensando em outra coisa, tá com a cara super preocupado, pensando em coisas que te colocam até mesmo com uma expressão mais tensa, mais angustiado, ou, enfim, até mesmo de mau humor, o que acontece? A pessoa que está ouvindo vai achar que você não está gostando do assunto, que aquele assunto não é bom. Se for o caso, aí tudo bem, você coloca a tua opinião e tal, ninguém tem que ficar fazendo cara de sorriso para o outro só porque o outro está falando, não é isso. Mas é que, às vezes, a expressão facial está fora do contexto do que está acontecendo. E esse é um cuidado que se tem muito grande num espaço online, porque realmente uma expressão facial, a cara feia diante da câmera é bem difícil. Outra coisa é estar com um nível de atenção muito baixo. Por exemplo, estar numa reunião e você precisa dar a sua posição, falar alguma coisa, mas, no entanto, você coloca uma televisão, alguma coisa junto, e você fica ali, dividindo a atenção entre esse estímulo que te desprende da reunião ou da apresentação e vai para lá. E, é claro, imagino vocês agora aí assistindo a live, cada um tá numa realidade, hoje é sexta-feira, preparando para uma sexta gostosa, em companhia das pessoas que você gosta. É bem possível que tenha mais contextos aí,
Mas se a sua câmera estivesse ligada e você estivesse presente, imediatamente você teria que se reposicionar, teria que estar 100% aqui, o que acaba, né, dificultando muito. Ó, a Carol está falando que uma vez um vídeo viralizou com julgamento online e um dos participantes dormiu a audiência inteira. Mas não é demais isso? Agora, é, é a vida real, mas tudo agora vai para a câmera e ganha essa dimensão que às vezes coloca o outro numa situação, como eu disse outro dia, né, uma saia justa. Por isso, hoje, esse tema bem específico das reuniões online, ele complementa aquela história da semana passada. Quem sabe se posicionar não enfrenta a saia justa. Por quê? Você acaba tendo como lidar com a situação de uma forma mais adequada. Outro ponto que também merece atenção e que eu vejo direto acontecendo é: você está num evento e um dos participantes está ali no ambiente de trabalho dele. E ele se desconecta da reunião aqui, de quem está falando, e olha para o lado e começa a conversar. Mas a presença dele está sendo notada. É a mesma coisa que se estivesse num auditório e começasse a conversar com a pessoa do lado. Não atrapalha? Você já deu uma palestra e já passou por essa situação de alguém ficar conversando o tempo todo? Pois isso muitas vezes acontece. Às vezes o palestrante está ali e tal e fica chateado por ver aquele ambiente que não está coeso. E é um ponto de atenção. A Ana Lúcia diz aqui, ó, eu estava apresentando algo para a equipe do cliente. Cada um estava em home office e o presidente acendeu um cigarro em plena reunião. Me assustei, pois em uma sala presencial, quem faria isso? Interessante, hein, Ana Lúcia? É verdade? Quem faria um negócio desse? Porque hoje a gente já não aceita, veja, se numa reunião online nós temos que manter o mesmo, digamos, o mesmo ponto de vista de regra do presencial, um cigarro realmente não caberia, mas acaba até sendo uma liberdade que não vai impactar na vida do outro diretamente, porque mas dá um susto mesmo, porque se diz, opa, não é assim que a gente costuma fazer, né? Outra coisa que comer durante a reunião é muito desagradável. Eu tenho uma coisa, assistindo filmes, séries, eu acho incrível como nas séries, principalmente que envolve assim, o espaço policial, aquela história toda, sempre estão com café e comendo, sempre, sempre, sempre trabalhando e comendo. Eu penso que isso também já deve ter passado um pouco essa fase de ter que comer porque não tem tempo de parar um minuto. É organização do tempo. Vai ali para um cantinho, come e depois participa da reunião. Não é que você, por exemplo, conversando com pessoas próximas, não possa tomar alguma coisa ou comer, mas é bem desagradável. E especialmente porque existe o microfone captando o ruído desse momento que você está comendo também não fica bom. Outra coisa que deve ser evitada é falar ao telefone. Você está no teu computador, você entrou e de repente está lá todo mundo assistindo ou participando da reunião e você está na fala que barará, barará, barará. Também é uma forma de tumultuar a reunião, porque você acaba tendo esse ponto de atenção voltado para você de uma forma ruidosa, ou seja, você está ali, todo mundo está vendo que você não está prestando atenção, você está resolvendo outra coisa e acaba fazendo com que esse tumulto aconteça ali naturalmente. Mas veja, o que a gente está analisando aqui desde o começo do nosso aquecimento da Masterclass é o quanto que a comunicação é cheia de detalhes, cheia de especificidades. E quando a gente pensa assim, ai, olha, eu quero melhorar a comunicação, parece que é uma coisa tão etérea, tão... Onde é que a gente resolve esse negócio? Como é que nós melhoramos a comunicação? Primeiro ponto
E isso tem insistido nessa ideia que é saber identificar onde é que está o seu problema. E esse problema muitas vezes é isso, é não saber se portar numa reunião. Se vocês soubessem, eu acho que eu já comentei isso aqui, a quantidade de treinamento que eu dei ano passado e o quanto que eu já, enfim, já estou fechando de treinamentos esse ano para equipes inteiras, porque estão com dificuldades de manter uma reunião, um espaço de apresentações online em que todo mundo esteja integrado. É muito fácil errar no online. Aqui a Márcia fala, tem que desligar o som quando, e isso também outra coisa, a gente está falando aqui muito no aspecto da imagem, ótimo você falar isso, Marta, porque um erro também muito comum é entrar numa reunião com o áudio ligado e você está num lugar barulhento, tá todo mundo em silêncio lá, prestando atenção em quem está falando, e de repente entra uma pessoa com barulho em volta, cachorro latindo, criança brincando, televisão ligada, e aquilo acaba realmente com toda a possibilidade de prestar atenção. Olha aí, ó, a Lucilene falou aqui que já aconteceu de um dos participantes da reunião estar numa loja fazendo compras. Então, é não entender o princípio da comunicação, isso, não é? Nesse caso, imagine que ele está numa situação de urgência, numa farmácia, fazendo compra de alguma coisa que ele precisa levar para algum familiar e tal. O que ele tem que fazer numa hora dessa? Avisa, pessoal, é o seguinte, estou passando aqui por uma situação difícil, vou desligar a câmera porque estarei em movimento. Ok, se isso for razoável, em alguma situação que você não possa sair daquela, enfim, atividade paralela ali, você vai ter que dizer, olha, eu vou só tirar por causa disso. E faz muita diferença. Nós vivemos numa sociedade e regras da boa convivência existem para que todos estejam de maneira confortável vivenciando as mesmas situações. E é incrível isso, como alguns detalhes vão impactando diretamente na sensação de quem percebe, e é sutileza. E hoje nós estamos falando aqui o quanto que a comunicação é não verbal também. Claro, se você está com uma cara amarrada, se você está olhando para o lado, conversando com alguém, falando ao telefone, o que vai acontecer? Vai mostrar que você não está nem aí. Ou ainda, né, como a câmera desligada, tudo isso acaba sendo um grande entrave para a comunicação. E, às vezes, isso acontece numa hora errada, numa hora em que você precisa estar ali dando atenção. Às vezes a gente acha que disfarça bem quando não está prestando atenção numa conversa, mas quem está falando consegue ter uma visão panorâmica e sabe exatamente o posicionamento de cada um. Na minha jornada de profissional, em consultório, atendendo um a um e também dando muitos treinamentos, eu sinto que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo uma percepção do que a pessoa está, de qual é o tempo que ela está em relação ao que está sendo dito. É bem interessante isso, porque existe uma conexão quando está ali trabalhando e tal. E é muito incrível que eu hoje me dou conta que algumas estratégias que eu passei a ter no meu dia a dia, no consultório, tem muito a ver com esse deixar todo mundo entrar em sintonia. Então, por exemplo, no meu consultório tem uma tradição, a pessoa chega e tem lá, né, um chazinho gostoso e tal, e sempre os primeiros 2 minutos e tal é um momento de perguntar como é que estão as coisas e tal, mas mais do que saber como é que estão as coisas, é o momento que a pessoa ela larga as espadas, as malas, a bagagem, para simplesmente estar no lugar. Eu costumo reforçar essa ideia de
Comunicação acontece no momento presente. Se nós queremos ter uma comunicação boa, eficiente e fazer da comunicação uma marca, como é o meu propósito aqui para vocês, insisto nessa ideia, faça da sua comunicação a sua marca. O primeiro passo para treino diário é você estar presente em tudo que você estiver fazendo. E é um trabalho enorme, porque a nossa cabeça gira com 1 milhão de coisas. Por que uma pessoa numa reunião vai estar se movimentando e tal? Falta de organização, falta de entendimento do momento da fala. Por que vai estar no momento da reunião falando com alguém ali na cara do outro? Falta de percepção. É divisão de espaço, de estar no momento em que aquilo está sendo dividido, ou seja, aquela atenção está dividida com outra coisa. Então, não é fácil. Todo o princípio do budismo, todo o princípio oriental dos estudos orientais, das filosofias orientais, vem muito para essa questão da meditação, que a meditação já vem ganhando diferentes nomes ao longo dos últimos anos, mas o que significa estar no momento presente? É ter a capacidade de perceber o momento e o contexto e como você se posiciona em relação a isso. Mas para que isso aconteça, tem que ter aí um nível de atenção enorme e saber usar as regras da boa convivência, tanto no espaço online quanto no espaço presencial. E isso, aos pouquinhos, vira um hábito. Agora eu te pergunto, alguma vez você já tumultuou uma reunião sem perceber? Mas às vezes a pessoa nem perceber essa diferença de estar diante de uma câmera e acabar se despindo ou fazendo alguma coisa que não faria se não estivesse diante da câmera. Todo cuidado é pouco, mas tudo mostra a mesma coisa, é estar no momento para que você realmente não erre e não coloque em risco, muitas vezes, o entendimento, a percepção que as pessoas têm em relação a você, a credibilidade que você passa. É horrível você conversar com alguém e a pessoa não prestar atenção, simplesmente não prestar atenção nenhuma. E numa reunião online, o resultado depende muito dessa conexão e é algo que precisa ser trabalhado dia após dia. Quando você vai dar uma palestra ou você vai falar numa reunião e você percebe, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com alguns clientes que têm essa queixa, Cida, mas é muito difícil, as pessoas não prestam atenção e tal. O que você vai fazer? Se concentrar 100% na sua mensagem. Porque se a gente está falando aqui da posição das pessoas que estão ouvindo, mas se você for a pessoa que estiver falando e percebe todo esse tumulto, essa agitação na tela, você precisa saber se posicionar e não deixar que isso interfira no seu resultado. Fica tranquilo, vai lá, vai fazer o que você tem que fazer, fala de uma forma bem assertiva e com isso você vai ganhando confiança, vai se tornando cada vez mais seguro de falar independente das situações. Esses vícios tornam as reuniões muito cansativas, sem dúvida, muito cansativas. Além de que torna a reunião sem objetividade, que aí entra numa outra questão, né? Se você está com um grupo de pessoas e as pessoas não estão prestando atenção, existe a necessidade do retrabalho, de falar novamente as coisas que já foram ditas, porque as pessoas não estavam 100% presentes. Mas viram como é fácil, como é gostoso a gente poder olhar para cada detalhe e colocar ali um nível de atenção que vai fazer a diferença. Se nós formos fazer aqui um levantamento dos temas que nós abordamos desde a segunda-feira da semana passada, nós falamos sobre voz, a importância de falar para fora,
de não deixar a voz de uma forma que você tenha dificuldade de se posicionar num determinado ambiente. Falamos sobre a organização das ideias, que é algo assim tão importante, trabalhar a concisão, a objetividade. Isso tudo vai se somando aos elementos de saber respirar, parar, atender a sua ansiedade, o seu descontrole, muitas vezes, diante de uma situação que você não domina 100%, quanto é importante respirar. E assim nós fomos caminhando por diversas áreas que estabelecem aquilo que eu denominei de caixinha da comunicação. Então, quando nós nos propomos a trabalhar com a comunicação, nós temos aí uma caixa de muitas ferramentas que podem nos auxiliar. E essas ferramentas têm propostas diferentes. Se você, por exemplo, identifica que numa reunião você não se posiciona bem, mesmo você tendo uma voz linda, mesmo você sabendo respirar muito bem e blá blá blá, você não vai ter uma comunicação competente. Por quê? É fechar as possibilidades do erro, daquilo que você faz sem perceber, mas que impacta na sua vida, impacta nos seus resultados. E a comunicação, ela é muito poderosa, porque a forma como você se posiciona faz total diferença na percepção que as pessoas têm em relação a você e também na forma como você é lembrado. Hoje eu conversava com um cliente que me falou o seguinte, nós estávamos falando exatamente sobre isso, de saber se posicionar em reunião e tal, e ele comentou que tem uma pessoa na empresa que ele trabalha que é muito, muito bom comunicador. Dificilmente alguém consegue, assim, argumentar alguma coisa e ele não sabe, ele sabe de tudo, ele pode discutir sobre todos os assuntos, ele conversa bem sobre todos os assuntos e tal. Uma pessoa que domina a comunicação. E ele estava comentando o seguinte, mas se veja que interessante, outro dia, numa outra cidade, falaram, lá, naquela cidade tem o fulano, ele é muito bom. E esse meu cliente falou assim, é interessante, porque não é que ele seja muito bom, eles não conhecem a competência que ele tem, mas ele sabe se vender. E aí, quando a gente fala isso de saber se vender, algumas pessoas dizem, eu detesto esse negócio de saber me vender e tal. Vamos entender esse contexto, saber vender, não é ficar, como dizem, né, se mitidando, dando uma de metido, porque eu... Não, mas é saber se posicionar e mostrar quem você é nos momentos certos. Porque quando uma situação acontece e você não se posiciona, você deveria ter falado alguma coisa, você não falou, a outra pessoa não vai ter a possibilidade de saber que você é bom naquilo. E quando ela precisar de alguma coisa relacionada àquilo, não vai lembrar de você. Esse é o ponto. E o domínio da comunicação é um processo, não é simplesmente algo que se diz entendi. São dicas importantes aqui, entendi. Não adianta. É a prática, é o todo dia colocando um foco de atenção e sabendo que você vai resolvendo isso, vai pondo numa peneira. Quando chega num determinado momento, aquilo é tão orgânico que você parece que nasceu falando bem, que já nasceu falando dentro da barriga da sua mãe, você já falava bem, já fazia discurso. Porque tem gente que acha que comunicação é dom. Eu vivo repetindo isso aqui. É incrível como muita gente diz, não, mas olha, eu queria tanto falar bem. Queria por quê? Por que não vai falar bem? Por que não vai se preparar para isso? Cida, mas você acha que é possível? Eu já tenho X anos, a minha vida inteira falando desse jeito. Mas o mais maravilhoso da vida é a gente poder mudar a qualquer momento e melhorar em todas as áreas. E a comunicação, ela é muito generosa nesse sentido, porque existe muito estudo, existe ciência. A comunicação, ela é analisada sob o ponto de vista científico e
o dono da palavra é você, ou seja, a forma como você vai se expressar pode melhorar sempre, 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 sempre. Ontem eu comecei um grupo que eu digo que é meu grupo sagrado, que é o Clube de Conversação, é um grupo avançado que eu tenho, e eu abri para alguns alunos online que queriam um passo a mais, que alguns estão aqui presentes até, e eu comentei sobre isso, sobre que delícia ter um grupo que quer mais. E isso foi um dos pontos que me trouxe até as redes sociais, porque na minha área como fonoaudióloga, eu atendia muitos casos clínicos, e eu sou especialista em voz, então, nas alterações vocais, nos nódulos, enfim, todos os tipos de rouquidão, eu sempre tratei muito, enfim, e comecei a trabalhar desde o comecinho lá com profissionais da voz, e profissionais que tinham muita visibilidade. E dessa necessidade de falar bem, eu fui desenvolvendo, fui saindo muito da questão clínica, só da área clínica, e me preparando para fazer mais do que eu fazia. Por quê? É muito interessante que uma pessoa que fala bem e quer falar melhor, geralmente a gente precisa trabalhar com nível de técnica e de especificidade, que às vezes quando a pessoa fala muito mal, tem muito problema, até ela fala bem, é mais fácil. Então, por quê? Porque tem tanta coisa para resolver, você resolve isso, isso, aquilo, a pessoa já sente uma melhora incrível, mas é no detalhe, no aprofundamento, que você vai entendendo onde é que está a tua melhor chave para fazer, de fato, a sua comunicação uma grande marca. Quando você vê alguém falando bem, você vê nessa pessoa um bastidor. Você não enxerga esse bastidor, mas você vê ali que quem fala bem não é amador, se prepara, porque tem muita técnica e essas técnicas são acessíveis a todos. Isso que é o mais gostoso. Mas ninguém melhora aquilo que não sabe que é preciso melhorar. Então, nós precisamos identificar esses pontos e fazer um levantamento bem honesto, e dizer assim, olha, que eu não sabia que tinha problema, mas tenho. E vai para frente. Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, aí o Renato, deixa eu ver aqui, ó, existe uma diferença entre competência e saber vender seu peixe. É isso aí, desculpa, Renato, não te respondi na hora, mas é exatamente isso, que todo mundo saiba desenvolver a sua capacidade de mostrar o que pensa, o que sente, o que é, com muita naturalidade, fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu penso que o compromisso de fazer da comunicação a sua marca é estabelecer uma comunicação ética que mostre o peso de saber se comunicar bem, o valor, não é nem o peso, o valor de se comunicar bem para melhorar a vida das pessoas. Esse é um compromisso muito bom de se ter, não é? Meus queridos, desejo a todos um excelente final de semana. Esse final de semana eu vou me dedicar para alguns fechamentos de materiais que vocês, então, esperem, aguardem. E sempre tenho dito aqui, né? Se você acha que alguém precisa melhorar a comunicação e você diz, olha, estou acompanhando um trabalho da Cida que está com uma proposta de estimular que a comunicação seja uma marca essa pessoa nos nossos anúncios, manda o link para ela, esse é um pedido, e vamos fazer com que essa proposta chegue a mais pessoas também, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pela presença, sexta-feira, hein, vocês aqui, show de bola, beijo pessoal.